número. Aliás, nos nossos cultos nós estamos num número bem reduzido. Mas apesar de estarmos pouco, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor Ele estaria, e Ele está aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor, porque bom é render graças ao seu nome e exaltar as suas maravilhas no meio do seu povo. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. E antes de começarmos nosso momento de louvor, nós vamos fechar nossos olhos, como estamos, e vamos falar com o nosso Deus. Querido amado Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor tem aceitado de nós o nosso louvor. Neste momento, nós ergueremos as nossas vozes, em hinos, em orações, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor ilumine o nosso coração e nos dê disposição para cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. E do primeiro louvor que nós vamos cantar é com os olhos, os pés na terra e os olhos no céu. Durante todo o dia, na nossa caminhada, aqui nesta terra, nós precisamos estar com os pés aqui na terra, porque nós temos muitas coisas para fazer aqui na terra. Mas os nossos olhos devem estar no céu. Então, nosso objetivo principal tem que ser o céu. Então, com os pés na terra e com os olhos no céu, eu vou. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar. Nós ficaremos por aqui, somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar. E enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. O segundo hino que a gente vai cantar agora é Não Desistir.
existe alguém que promete ajudar-te, forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Amém. Boa noite, estamos numa noite de domingo, o primeiro dia da semana, e estamos aqui para louvar e agradecer ao nosso grande Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar início, para dar continuidade a essa bela programação de hoje em louvor a Deus. Oremos. Amado Pai, te agradecemos pela vida, te agradecemos porque podemos te louvar. O Senhor nos concedeu saúde, nos concedeu a possibilidade de estarmos aqui presentes fisicamente nessa igreja, ou então cada um em suas casas assistindo via internet. Mas podemos te louvar e somos gratos por isso. Senhor, nos conceda agora um culto maravilhoso, agradável, que possamos sair daqui enriquecidos com a Tua palavra. Essas bênçãos eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês para louvar a nosso Deus. Esse louvor ele fala quem é Deus. Ele é o nosso Messias, aquele que veio, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Vamos louvar a Ele. Era o seu pai, o carpinteiro José. Ninguém queria crer que o mundo então criou. Curava e com suas mãos
Seu nome era Jesus, mas nunca compreenderam para que veio Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Messias, destinado a morrer. Ele é o Messias, por pecados Ele morreu, mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é o Messias. Tirado lá da cruz, sepultado Ele foi, sofreu a rejeição, ninguém creu em seu amor. A morte então, a vida, a pedra removeu, com poder se revestia, a morte então venceu. Ele é o Messias, Ele é o Messias, destinado a morrer. Ele é o Messias, por pecados Ele morreu, mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Louvado seja Deus. Boa noite novamente. Desde o início da semana, dos 10 dias de oração, a cada culto nós estamos sorteando alguns nomes de algumas famílias para estarmos orando. E as famílias dessa noite são as seguintes: a família de Mariluce Farias, a família de Elisângela, a de Reinaldo Farias, a família de Antônio Gabriel, a família de Henrique Silva de Souza, a família de Gentúlio. Estaremos orando também pela família de Marta Lúcia Alves. Essas foram as famílias sorteadas para estarmos orando até o próximo culto. Esses nomes estarão disponíveis nas mídias sociais da nossa igreja, em especial no WhatsApp da igreja. Então, esses nomes estarão lá, tal como os nomes anteriores, os nomes que já foram citados. Vamos agora orar especificamente por essas famílias, e vocês em casa, quando forem deitar, se deitar, levantar, ao lembrar, orem também por essas famílias, tá bom? São muitas as bênçãos que nós temos recebido por meio dessas orações. Pessoas já relataram aqui benefícios oriundas das orações dos irmãos. Então, oremos.
Amado Pai, estamos aqui para interceder por algumas pessoas, em especial por algumas famílias. Decidimos a cada culto estar contemplando algumas famílias com as nossas intercessões. Acreditamos no poder da oração e que o Senhor pode fazer muitas coisas. A Bíblia diz que o Senhor pode mover montanhas e a gente tem fé nisso, a gente acredita nisso. Por isso estamos intercedendo por pessoas queridas de nossa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando essas famílias citadas aqui, que o Senhor possa estar protegendo, livrando de todo o mal e, sobretudo, mantendo a fé dessas pessoas, dessas famílias, porque sem fé, o que será de nós? Então, que a nossa fé possa ser fortalecida, em especial, a fé das famílias citadas aqui. Que o Senhor nos conceda uma boa noite, um bom culto, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse louvor ele toca muito ao meu coração, irmão. Aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus também fale no seu coração nessa noite. Em tudo que vamos fazer aqui, seja para a honra e glória de Deus. Vamos louvar a Ele. Quando eu casei com você, lá pras bandas do nosso encanto, tanto que a gente sonhou ter um lar, um pedaço de chão. De sol a sol trabalhei, fiz um rancho de barro e tabão, e de noitinha com as crianças brincava no chão. Lá são pessoas unidas com quem na terra Deus vem pra morar. Lá é perdão e harmonia, onde o choro não vem pra ficar. Lá são pessoas, lá não é um lugar. Logo os meninos cresceram, nosso rancho pequeno ficou. Fui trabalhar na cidade, de repente a gente enricou. Casa bonita eu comprei, minha vida era só trabalhar. Eu tinha coisas, mas agora não tinha meu lar. Lá são pessoas unidas com quem na terra Deus vem pra morar. Lá é perdão e harmonia, onde o choro não vem pra ficar. Lá são pessoas, lá não é um lugar. Lá são pessoas unidas com quem na terra Deus vem pra morar. Lá é perdão e harmonia, onde o choro não vem pra ficar. Lá são pessoas, lá não é um lugar. Tudo eu daria de volta, pra de volta ter o meu lar. Glória a Deus. Amém.
Eu acho que agora vai. Boa noite. Obrigado, Bida. Binho, o louvor sobre o Messias e esse também. E Deus seja louvado. A gente sente que sai do coração. O Messias, ele é rei, né? Mas ele se esvaziou de ser rei. Eu acho muito bonito quando eu não me canso de ouvir um filme, o Evangelho segundo João. Minha família que está aqui do lado sabe. Eu ouço quase todos os dias. É um filme de mais de 3 horas. Não é que significa que todos os dias eu ouço 3 horas, mas fico ouvindo em pedaços. Fica dentro do meu carro. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos falou bem assim: então tu és rei. Ele diz: tu está dizendo que eu sou rei. Para isso eu vim e para isso estou. O rei do universo não é dessa terra, não foi bem recebido. E às vezes nós reclamamos porque não somos bem recebidos em algum lugar. O que eu vou falar nessa noite para vocês é em 2 pontos. Está em 2 Coríntios capítulo 1. Um momento difícil que estamos atravessando. Muito difícil. Estava vindo com minha esposa para cá e passamos em frente à igreja do bairro de Fátima. Eu vi uma senhora, era 5:30 da tarde, na frente da igreja, com álcool na mão e uma máscara. Eu falei: Senhor, acaba com isso, porque é um sofrimento. Enquanto nos bares as pessoas estão tirando a máscara para beber, infelizmente temos que vir à igreja e colocar uma máscara para louvar a Deus. Mas isso vai passar em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Eterno Deus, o sol hoje raiou, como a vida que o Senhor nos concedeu também está raiando dentro de nós. Somos gratos pela vida, pelo despertar desse dia. Nos deu a noite em paz. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. O verso é o 3 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Paulo, ele leva uma palavra de conforto. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não acreditava em Jesus, perseguia o povo de Jesus. Aqui ele escreve que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vivemos um momento difícil, em que o verdadeiro cristianismo, ele precisa entender de que nós somos criados, e se nós dissemos que somos cristãos, precisamos estar consolando uns aos outros, glorificando o nome de Deus, do Pai eterno, em todas as circunstâncias. Nesse momento que estamos vivendo, existem pessoas com vários tipos de tribulações, não só por causa da pandemia. A pandemia, ela, além do medo que causa, ela fez um estrago enorme, em vários contextos que não vamos citar. E um dos piores começou lá na China mesmo, com o maior número de divórcios. A pandemia, ela não é uma doença só para a terra, ela é uma doença querendo atingir aquilo que não pode atingir, aqueles que são de Cristo.
a questão espiritual, quando estamos firmados no eterno, a gente não pode deixar que as enfermidades, tribulações nos atingem. Por que isso? Como diz o louvor, ele é o Messias. Ele foi destinado a morrer neste mundo, mas foi destinado a ser vencedor. E ele foi vencedor porque ele cumpriu aquilo que o Pai pediu a ele. E ele fala isso várias vezes no livro de João, quando ele debate com os judeus. Eu não vim fazer aquilo que eu quero, mas vim fazer aquilo que o Pai me mandou. Se não acredita em mim, acredite pelo menos nas obras que o Pai tem realizado por mim. Existe uma questão muito séria ultimamente dentro da igreja. Quando fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia. Por que isso? Quando isso Paulo escreve, isso está fundamentado antes da fundação do próprio mundo. Porque o pecado existiu antes de o mundo ser criado e manchou o céu. Manchou e fez com que um terço de anjos foram expulsos, porque alguém descumpriu algo, porque todos viviam debaixo da graça. Todos os anjos viviam debaixo da graça. Mas um se rebelou contra a lei de Deus. Porque eu li esse texto de vivermos consolando uns aos outros. Porque o ser humano, desde quando ele esquece de algo que ele nunca deveria esquecer, que se chama lei. Exaltar a lei de Deus. A salvação é que nos salva, sim. Mas a salvação, ela já foi feita. Ela já foi até cumprida no Messias. Então todos aqueles que aceitam o Messias estão salvos. Mas esquece de algo muito importante. As pessoas estão esquecendo de que só a graça ela nunca se separa da lei. Como a lei também nunca irá se separar da graça. Porque foi por causa da transgressão que este mundo fez com que o Messias viesse e cumprisse novamente a graça. A graça que ele estendeu a todos os anjos. Que graça foi essa? A mesma escolha. A gente esquece de um detalhe muito simples, amado. Os anjos maus escolheram Satanás, mas eles não eram maus. Precisamos entender isso. Então, o conflito da transgressão, ou você quer viver na graça, e os anjos que estão no céu com Jesus, ou com Deus Pai, eles continuam vivendo na graça e viverão sempre na graça. Diga amém. Porque eles obedeceram. Jesus ofereceu a graça, a oportunidade de escolha. Um terço não escolheu. Nós hoje somos um povo que às vezes dá coceira porque o evangelismo paganizado, que ele está copiando aquela mesma coisa que a Igreja Católica na Idade Medieval fez com tantas indulgências. Esse evangelismo paganizado, só oferecendo muitas curas, é os tipos de pagamento de promessas diferentes, que você tem que fazer algo. O que a gente tem que fazer quando nós dissemos que aceitamos a graça é obedecermos a lei. Isso é conjunto. Como é que eu posso dizer para minha esposa que eu a amo se eu não trato ela bem? Como é que eu disse que eu amo a Cristo se Ele mesmo disse: me amardes, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Em primeiro lugar, os mandamentos não é nosso, é dele. O mundo está sofrendo em todos os contextos porque ele tem desobedecido às leis de Deus. Por isso que até nas redes sociais eu fico triste, não opino nada quando eu vejo irmãos discutindo.
por causa de que se o decreto está certo ou não, de lockdown ou não, o uso de máscara ou não, de isolamento ou não. Não é para a gente perder tempo com essas coisas. É para a gente estar consolando aqueles que precisam ser consolados. Bill sabe o que é que eu estou falando, porque sua mãe, eu vi no dia ao vivo, no culto de quarta-feira, quando você mostrou o vídeo, sua mãe saindo do hospital curada por causa dessa enfermidade. E você louvando o nome de Deus quando ela estava saindo do hospital. Mas eu tenho certeza que você estava sendo consolado por muitas pessoas. Em vez de a gente estar discutindo o que é que se deve fazer ou não, a gente deveria estar orando um pelos outros. Como nós estamos orando, como o Camargo citou uma lista de famílias. Bendito seja o nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Olhe bem, quando Adão e Eva, eles viviam debaixo da graça, não sabiam o que era pecado, só sabiam o que era a glória de Deus. Olha, escute uma coisa, amados, a graça já era oferecida. Aí eles dois resolveram sair debaixo da graça e foram desobedecer a Deus. Quem é que mais uma vez estava por detrás disso? O inimigo de Deus. O que é que o inimigo está fazendo na era moderna? Olhe bem, não vamos falar sobre lei, porque lei espanta as pessoas. O mundo não gosta de falar de lei, porque o mundo não quer cumprir lei. O mundo abandonou as leis em todos os sentidos. Ninguém gosta demais de ser corrigido em nada. Tem que ser liberado tudo. E nós estamos trazendo essa mensagem paganizada para dentro da igreja, como se a lei nos ofendesse, exaltar ela. E Paulo diz que temos que exaltar a lei, porque a lei ela é perfeita e boa. A lei não salva jamais, mas a lei não se separa daquele que nos oferece a salvação. Porque quando nós se dirigirmos aos céus, estaremos sempre em obediência à vontade de Deus. E toda vez que nós estamos muito próximo a essa graça, amamos a lei, porque odiamos o adultério, odiamos a morte, odiamos o roubo, odiamos estar falando um dos outros, odiamos desonrar o pai e a mãe, odiamos adorar outros deuses, odiamos quebrar o mandamento do sábado. Mas não pode falar de lei. Cuidado, você vai ser legalista. Legalismo é quando você coloca a lei na frente da graça. Eu quero lhe mostrar um texto, porque muitas pessoas se confundem. Porque devemos passar por tantas tribulações? Por que estamos passando por tantas tribulações? E por que precisamos ser consolados uns aos outros? Porque às vezes temos que visitar algum irmão. Existem as circunstâncias normais de doença, não é nem porque ele se alimentava errado, porque às vezes é o organismo, é porque é o pecado. Às vezes visitamos pessoas que estão com ódio uns dos outros, e a gente precisa, como líderes, aqui já tem um pastor e aqui tem um outro futuro pastor. Vocês vão enfrentar isso aí para frente muito, porque eu como ancião já enfrentei muito, visitar lares. Se você analisar, a igreja ela gasta muito mais tempo em estar resolvendo problemas do que receber a graça. Mas não pode falar de lei. Mas se falar muito de lei, e se as pessoas observarem de que eles precisam amar a Jesus, a igreja deixa de ter problemas. Porque o adúltero vai sentir que se ele quer salvação, ele precisa se arrepender de ser adúltero. Se confessarmos, se é um advérbio de dúvida, se confessarmos os nossos pecados, porque Deus não vai obrigar Bida a confessar os pecados dele, e nem você que está me ouvindo nesse instante. Se confessarmos o nosso pecado,
Quem é fiel? É eu ou é ele? Mas o nosso grande problema é outro. Nós não gostamos de falar de lei. Eu quero mostrar um texto lá em Êxodo, de que a gente fez isso muito errado. Êxodo, capítulo 20. A lei, o cabeçalho da lei, ela deveria vir, não começando como a gente às vezes lê. Sabe disso? A gente começa lendo a lei de Deus a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de quem? De mim. Cadê o cabeçalho? Pegar o cabeçalho, escute uma coisa, pegar o cabeçalho da lei, isso é medieval. Eu estou falando porque eu pesquisei isso. Pegar o cabeçalho da lei e jogaram fora. Você não vai ver Moisés começar a lei de Deus como nós gostamos, às vezes copiamos. Porque o cabeçalho da lei é graça. Depois vem a lei. E eu vou ler com vocês. O cabeçalho que Moisés começa a dizer, que Deus pede a ele que escreva o cabeçalho da lei. Ele diz: então falou Deus todas estas palavras. Que palavras? A lei. Esse mesmo que quando teve com ele lá no capítulo 3 e disse: eu sou, o povo vai saber que eu sou te enviou. Diga assim para o povo de Israel, que eu sou te enviou. Porque Moisés perguntou: como é que eu vou chegar em Israel, ou lá, aliás, no Egito, e dizer para o povo que eu sou o libertador que o Senhor está me escolhendo? Diga ao povo, diga que eu sou te enviou. Então o verso 2 ele diz assim: eu sou Deus, o Senhor Deus, o teu Deus, que te tirei da terra da onde, amados? Da casa de mais de quê? Está vendo aí? Isso é graça. Antes de escrever a lei, Deus está lembrando a Moisés que o povo do Egito foi agraciado da servidão de Faraó. Faraó é o mundo atual. Deus está dizendo a todos: vocês foram libertos de Faraó. Para que foram libertos? Para esquecer que eu sou Deus? Não. Para que vocês deixem de adorar outros deuses. Aí ele começa os 10 mandamentos. Mas a gente não faz o cabeçalho da lei, porque nós caímos até nessa armadilha medieval de que a lei, eu sei que muitos pegam a lei como legalismo e outros pegam a lei como algo liberal. Não, a lei não é bem assim. Cuidado. Em primeiro lugar, a palavra não é sua. Moisés, ele não diz eu escrevi. Ele não está dizendo que eu escrevi. Ele faz questão de dizer: então falou Deus todas estas palavras. A lei está aqui. Mas a lei incomoda. Por que incomoda? Quando estamos em pecado. Olha o que é que Jesus fez com a mulher. E aí os legalistas estão dizendo: está vendo? Jesus também não condenou a mulher prostituta. Ela era prostituta até o momento que ela não se encontrou com Jesus. Jesus a perdoou. Jesus não disse: você está livre agora dessa morte que você ia receber agora, você está livre. Como ele está dizendo para a gente: olhe bem, às vezes nós estamos livres de alguns momentos da morte desse mundo atual. Aí ele disse assim para ela: eu também não te condeno. Isso foi graça. Foi ou não foi graça? Ela foi salva ou não foi salva? Alguém apedrejou? Jesus salvou ela, sim ou não? Sim. Mas depois ele falou bem assim: vai
E não peques mais o quê? A fazer isso. Isso o quê? A desobedecer a lei. E nós achamos que é pouco. Jesus nunca nos livrou da obediência da lei. Ele nos livrou do peso que a lei nos traz. A condenação. Quando estamos no pecado. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo. E quem está em Cristo obedece a sua lei. Não pelas suas próprias obras, como os legalistas gostam de dizer, olha, eu sou bom. Não. Quando você se aproxima de Jesus, você recebe a graça, gotas de graça, vai lhe transformando todos os dias. Mas nós não queremos essas graças. Agora mesmo, por que estamos falando isso? Se você não leu, em casa leia hoje o Salmo 119, porque eu não vou falar aqui. O salmista, o maior salmo que existe é para exaltar a lei. Se você está achando que Márcio Kleber está falando abobrinha, chegue em casa com calma e lê o Salmo 119, que eu sei que muitos têm preguiça porque é grande. Leia o Salmo 119 com calma. Lá chega a dizer que a lei é vida. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Escute uma coisa, o cara que rouba, ele está propício a ser morto, sim ou não? Mas quando ele deixa de roubar, ele está propício a ser livre da morte, sim ou não? Sim, porque por algum ato a lei pode libertar ele. O adulto é a mesma coisa. Não estou dizendo que todos os atos, mas se não nos livrar disso, andaremos na retidão da justiça de Deus. Por que estamos falando isso? Eu vou citar outro nome, outro texto, que muitas pessoas não entendem. Quando Jesus fala de amor e obediência, Apocalipse capítulo 3. Eu estou olhando o meu relógio que eu não quero invadir. E eu já posso dizer que estamos chegando ao final, por causa do tempo. Temos que obedecer. Aliás, há um recado. Existem alguns irmãos nossos que estão querendo se tornar advogado de Deus, respondendo pela boca de Deus o que Deus não está pedindo. Em primeiro lugar, essa pandemia não é uma praga de Apocalipse, porque as pragas de Apocalipse não vão atingir o justo. E se você cair nessa coisa aí, vai ter muita gente que vai ficar mais ainda problemático. Poxa, você não vai ver Jesus dizendo que a lepra era uma condenação divina. Você lembra você lembra quando Jesus se aproxima do cego de nascença? Olha o que é que Peter faz uma pergunta. Era isso que eles carregavam no coração. Se ele nasceu cego por causa dos pais dele ou por causa dos pecados dele. Jesus diz logo que não é nada disso. Por que estamos falando assim, amado? Eu sei que é chato ver a igreja fechada, mas olhe bem, tem algumas pessoas dizendo que isso é perseguição dos sinais do tempo. Não é. Escute uma coisa, nunca na história moderna uma Olimpíada foi adiada. Sabe quantos bilhões o Japão perdeu o ano passado por uma Olimpíada ser adiada? Campos de futebol fechados sem torcida, shopping fechado, cidade fechada. Porque alguns irmãos querem dizer que a igreja está sendo perseguida, porque não sabem o que é perseguição. Ainda não é o momento de criarmos alarme. O momento é o seguinte: se é para obedecer às leis dos homens por enquanto, e elas não estão lhe pedindo para você transgredir a lei de Deus, porque vamos dar aqui um exemplo. Ontem 30% de pessoas puderam vir louvar a Deus. E às vezes algumas pessoas fazem tanta questão para a igreja ser aberta, mas o problema continua o mesmo. A frequência sempre maior é dia de sábado. É para obedecer a leis dos homens.
para obedecer. Jesus disse para os discípulos: olha a moeda, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então não custa nada obedecermos alguns pontos. Mas eu quero voltar para Apocalipse, para a gente já encerrar. Apocalipse capítulo 3. Jesus diz assim: eu repreendo, verso 19, e disciplino. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e o que mais? Arrepender. Então Deus é amor, mas é justiça. Não fica pensando assim que, eu vou fazer igual o ladrão da cruz, vou aprontar, vou roubar, vou matar, vou adulterar, e na hora perto da morte eu falo: Senhor Jesus, calma, não é assim não. A Bíblia não conta história por completo. Se você quer entender o que eu estou falando, vai ler lá os últimos versos do livro de João. João diz bem assim quando ele termina o livro dele: se fosse escrever tantos milagres, tantas coisas que Jesus fez, não caberia no mundo. A gente não sabe a história do ladrão que chega na cruz. O Espírito de Profecia diz que ele acompanhava sim a Jesus. Por isso que ele conheceu a Jesus. Tanto que ele conheceu que ele condenou o amigo, dizendo: nós merecemos estar aqui, mas esse que é o Messias, ele não chama de Messias, como você contou. Ele não fez mal nenhum. Ele se declarou a Jesus. Quando nós estamos num pecado e vamos diante de Jesus, nós queremos confessar todos os nossos pecados, porque a gente vê que Jesus só faz coisas boas. E exaltamos a tua lei. Aí ele chega no verso 20, bastante conhecido: eis que estou à porta e bato. Se, novamente se, um advérbio de dúvida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Cear. Cear é viver na graça e exaltar a sua lei. Quando eu reúno a minha família em casa, eu estou exaltando a lei de Deus. Como estou exaltando a lei de Deus? Porque eu sei que eu devo adorar a Deus. E o primeiro mandamento da lei diz: não terás outros deuses. Então, se eu passo um dia na minha casa só assistindo televisão e não reúno a minha família, a gente pensa que não adorar a Deus é estar diante de um Buda ou diante de um não sei mais o que. Cuidado, não é assim. Não terás outros deuses diante de mim. Quando termina o dia, mesmo se você mora sozinho ou é um casal, você ora a Deus, agradeça a Deus. Você está exaltando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Não vão sair para dizer: Márcio Kleber falou que a lei salva. Eu não disse isso. Eu falei que é para exaltar a lei. Como é que exalta a lei? Recebendo a graça. Sabe por que isso? A lei, ela nos mostra que precisamos de um passo, depois de outro passo, e depois chegaremos ao último passo. Já viu dizer isso? A lei, ela não justifica ninguém, mas quando você olha para ela, ela lhe mostra que você precisa ser justificado. Em quem? Em Jesus Cristo. A lei, ela não nos santifica, mas no momento que nós somos justificados em Cristo, agora que nós estamos sendo justificados, permitindo que Ele habite em nós, Jesus começa a santificar a nossa vida. Aí paramos mais de olhar para a lei e olhar para Jesus, porque a lei, ela começa a ser cumprida em Cristo, porque Cristo habita dentro de mim.
Então, quando Cristo habita dentro de mim, eu começo a fazer coisas que a lei está dizendo, não pode. Estão entendendo? E o último passo é de que nessa santificação, quando Ele voltar, seremos glorificados nele. Diga amém. A lei não nos justifica, não nos santifica e nem nos glorifica, mas ela nos mostra que precisamos ser justificados por Cristo, santificado por Ele e glorificado nele. É ela que nos mostra. E quem é que nos faz, quando a gente olha para a lei, para a gente até a Cristo? O Espírito Santo. O último verso dessa noite, para encerrarmos, estou com o meu relógio, está numa oração sacerdotal de Jesus no livro de João. João capítulo 17. Eu amo esse verso, não é o meu preferido. Eu não tenho um verso preferido, não tenho um hino preferido. Apesar que eu gosto muito de Apocalipse e Daniel, um pouquinho, né? Aqui está falando que a gente precisa. Já que a gente vai fazer logo a oração, vamos ficar de pé para ler? O Eterno merece essa reverência, ficar de pé. Se você tiver com a sua Bíblia na mão ou com o seu smartphone. Eu gosto muito dessa oração sacerdotal, mas esse verso, o capítulo é o 17 do livro de João. Alguém um dia perguntou a Jesus, onde é que está a verdade? Ou quem é a verdade? Jesus não respondeu para Pilatos. Mas na oração sacerdotal ele conversou com o Pai. O verso é o 17, do capítulo 17. Ele diz bem assim, na sua oração. Todos prestaram atenção? Santifica-os aonde? A tua é a verdade. A lei de Deus está na tua palavra? Ou está fora da palavra? Como é que vamos nos santificarmos? Na verdade, quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ser santificado, passe mais tempo com a palavra do que nas redes sociais. Vamos orar. Pai eterno, queremos te agradecer pelo dia. Oh Pai, não sabemos ainda qual é a tua vontade e porque o Senhor está permitindo que o mundo esteja passando por tudo isso, e o Brasil, Senhor, tantas notícias bombásticas, de que parece que o Brasil vai se acabar com essa doença, que o Senhor repreenda esse mal, mas que o Senhor chame o teu povo a se santificar cada dia mais. Pai, abençoe todas essas famílias que o Camargo leu os nomes aqui. Esteja com aquelas pessoas que estão precisando de um milagre seu, como a nossa querida irmã Edna. Esteja com as demais pessoas que nós estamos orando na igreja, inclusive o Hamilton, a Cláudia. O Senhor nos proteja, nos livra de todo mal, permaneça conosco, nos dê uma noite em paz e um despertar com vida e saúde em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.